Você já teve um amigo que reclama de tudo? Ou você tem um amigo que vive reclamando? Se você tem um amigo que vive reclamando, escuta essa história aqui. Eu vou te contar uma experiência que eu tive com um amigo que só vivia reclamando. Reclamava se estava sol, reclamava se estava frio. Você conhece alguém assim? Comenta aqui embaixo para eu saber se realmente você conhece alguém assim. Tem gente que só vive reclamando. Mas quando nós olhamos para nós mesmos, para dentro de nós, e vemos que nós somos pessoas, não somos pessoas perfeitas, mas nós somos pessoas bem-sucedidas espiritualmente. Talvez você tenha um bom emprego, você tem uma família, você tem filhos, então você é uma pessoa bem-sucedida. Você é uma pessoa abençoada por Deus. E nós precisamos colocar aqui a gratidão. Porque quando eu falei para ele, olha, você reclama da vida, mas você tem uma família, você já foi um ex-morador de rua. Ele foi um ex-morador de rua, ele já morou na rua. Só que ele teve a oportunidade de ser ajudado, foi levado para uma casa de recuperação. Irmão Pedro, gente, ele passou um momento difícil na vida dele, né? E ele morou nas ruas por 2 anos. E aí ele foi com a casa de recuperação, né? Teve uma oportunidade, foi, se tratou e voltou para casa e voltou para a família. Então, ele teve a oportunidade. E hoje muitos têm a oportunidade de recomeçar e não querem recomeçar, mas querem questionar, querem reclamar da vida, querem falar mal de ciclano, falar mal de Beltrano. A vida ela é feita de oportunidade. Então esse colega meu, ele só vivia reclamando. Mas eu olhava para a vida dele, eu vi um cara, pô, o cara é trabalhador, é um cara que tem uma família abençoada, mas vive reclamando. Eu falei, cara, por que você não muda as suas atitudes? Em vez de você ficar reclamando, começa a agradecer. Senhor, obrigado pela minha família. Deus, obrigado pelo meu trabalho. Senhor, obrigado pelos meus filhos. Por mais difícil que seja, às vezes a gente passa um momento da nossa vida, isso é normal, talvez você já passou, e com certeza isso todo mundo já passou, são fases da nossa vida. São fases. Eu cheguei a uma época que eu não tinha nada para comer dentro de casa. Eu morava sozinho, morava com as baratas, com os ratos. Só Deus na minha vida, porque eu estava no fundo do poço. Mas eu resolvi tomar uma atitude, ó. Atitude. Resolvi tomar uma atitude. A atitude tomada, ela gera resultado. Eu falei para ele, cara, começa a mudar o teu jeito de se comportar e de falar. Porque isso aí vai te ajudar e vai te agregar valores. E ele começou mudando aos poucos. Então ele começou a agradecer mais, ele começou a pensar mais na vida, nas palavras antes de sair da boca. Então, a gente, estamos aqui de passagem. A gente precisa ser benção na vida das pessoas. Então tem amigos, gente, que só misericórdia. Mas tem amigos bons também. Tá? Tem pessoas boas que somam com você, tem pessoas que chegam para te ajudar. Né? Então aqui eu quero falar o seguinte. Esse meu colega, gente, ele é o Pedro, eu conheci ele, né? E aí eu tive a oportunidade de fazer algum trabalho com ele, né? Trabalhamos juntos por um tempo. Só que ele ficou numa depressão tão grande, né? Devido à perda do pai, e aí depois o filho dele também adoeceu. Ele ficou numa depressão, passou um momento difícil, né? Ele teve que largar o emprego para poder dar o apoio lá à mãe, né? Que a mãe era sozinha, só a mãe e o pai dele. Então, ele entrou numa depressão porque ele tinha que dar também o apoio ao filho também, e a esposa precisava também. Então, é, gerou uma depressão nele tão grande que ele começou a usar drogas, ele começou aos poucos se afastar das pessoas, né? E foi parar nas ruas, ficou um tempo nas ruas, quase 2 anos. Aí ele teve a oportunidade de ir para um centro de recuperação, ele se tratou e ele resolveu voltar para casa. Ele voltou já com pensamentos diferentes, né? Realmente a vida ela nos ensina muitas coisas. A vida nos ensina muitas coisas. Eu, Rafael, eu tinha vontade de comer uma comida boa e não podia. Eu tinha vontade de vestir uma camisa legal e não tinha dinheiro para comprar. Por quê?
Porque o meu dinheiro era para bebida. Na época que eu bebia, o meu dinheiro todo era bebida e farra e mulheres. Eu vivia escravo de uma situação que era prazerosa pelo momento, porque o prazer é momentâneo. E eu resolvi tomar uma decisão na minha vida para mudar essa situação. Porque do jeito que eu estava indo, eu ia viver no fundo do poço o resto da minha vida. E eu tomei a decisão de mudar. A decisão é nós que tomamos. O poder da decisão que toma é nós. A gente vive na vida que a gente está se a gente quiser. Se a gente quiser. Mas o poder da decisão está nas nossas mãos. Lembre-se, o poder da decisão está nas tuas mãos. Você decide o que você quer fazer da sua vida. Você decide os próximos anos, como que vai ser a sua vida. Você pode projetar, planejar, elaborar o que você quer fazer daqui para frente. As tuas ações, elas vão refletir muito no que você vai fazer. E o resultado vem. Então hoje, graças a Deus, hoje eu posso ir num restaurante com a minha esposa. Hoje eu posso comprar uma roupa melhor. Hoje eu posso fazer o que eu quero. Por quê? Eu tomei uma decisão. Eu resolvi ver a vida de outra maneira. Eu comecei a agradecer também. Eu comecei a buscar a Deus para minha vida, sabe? Eu comecei a buscar, atrair a presença de Deus para minha vida, porque eu estava no fundo do poço e eu precisava sair daquilo. E eu falei, só Deus na minha vida, só Deus na minha vida. Eu tomei a decisão, eu falei, eu preciso buscar a presença de Deus para minha vida. Eu preciso colocar Deus no centro, porque quando você coloca Deus no centro da tua vida, independentemente da tua religião, não estou falando de religião, estou falando de Deus, e você com certeza tem fé, né? Que é aqui onde está aqui, ó, fé. A fé é que nos move a agir. A fé é que nos move a tomar uma decisão. A fé é que nos move a ação. Então, quando você tem fé, você vai, com certeza, você vai alcançar o seu objetivo. Mas para isso, você precisa ter o foco. Quando você tem foco em algo que você quer almejar, o snipe, quando ele se posiciona para atirar, né? Ele tem que ter o foco lá dele, ele não pode tirar o foco. Ele está lá olhando lá naquela mira lá. Se o treinamento deles é assim, ele está lá olhando lá, o sniper está lá no treinamento dele. Aí o cara acende um fogo aqui, uma bomba que explode do lado dele, ele não pode perder o foco, ele tem que continuar olhando, ele não pode se assustar. O cara enche um balão e chega bem devagarzinho perto assim do ouvido dele assim e com a agulha, pá, daquele tiro, ele não pode perder o foco, ele tem que continuar ali. Então, nós precisamos ter foco. Foco nos nossos objetivos, foco nos nossos sonhos, foco aonde nós queremos chegar. Mas não adianta ter apenas o foco, você tem que agir, tem que correr atrás, tem que batalhar, tem que acordar cedo. Eu tenho uns amigos meus que eu assisto no YouTube, os caras são YouTube, mas os caras estão fazendo o iFood lá, estão ganhando dinheiro, estão correndo atrás, estão batalhando. Estão batalhando. E outro amigo meu que ele fala sobre investimento, né? Que é o Investidor Baixa Renda, é um canal que tem aí, que eu acompanho ele, eu esqueci até o nome dele agora. O cara abriu um delivery em casa. E o cara investe na bolsa, ele investe em ações, ele investe em um monte de coisa e o cara tá trabalhando, tá correndo atrás. Eu admiro essas pessoas. O Mikael também, gente, ele tem um canal aqui no YouTube, o Mikael. Eu admiro muito esse cara. Por quê? Cara guerreiro, cara que corre atrás, cara que mostra o que realmente é a realidade do dia a dia da vida. Entendeu? Ele dá algumas dicas sobre investimento, mas o cara tá ali, ó. Tá correndo atrás, tá batalhando, tá crescendo. Por quê? Atitude, foco, entendeu? Então precisamos ter esse tipo de atitude para que a gente possa chegar aos nossos objetivos. E nós só chegamos aos nossos objetivos quando nós realmente acreditamos que é possível. E para isso você precisa da fé. Que a fé que move montanha. Já eu falei esse ditado, a fé que move montanha? Um cafezinho de manhã é a melhor coisa que tem, gente. Um
Então, nós precisamos agir. Eu falei para ele, cara, para de reclamar, começa a agradecer. Para de ficar falando que vai fazer, vai lá e faz. Não precisa contar para ninguém que vai fazer, não. A gente tem uma moda de ficar compartilhando com as pessoas aquilo que a gente vai fazer. Às vezes não dá certo, a gente fica com vergonha, pô, aí a gente não tem mais vontade nem força para fazer de novo, porque a gente ficou com vergonha. Porque a gente fala, gente. A gente tem que fazer as coisas no silêncio. Deixa as nossas, deixa os nossos resultados falarem por nós. Não tem coisa melhor quando os nossos resultados falam por nós. Eu vou comprar um carro. Aí você está falando, vou comprar um carro, amigo. Amigo, fulano, eu vou comprar um carro. O que você acha? Qual é o ano, cara? Qual é o carro? Que tipo de carro? Que tem dinheiro? Então as pessoas começam a debochar. Então, ó, aquilo que ninguém sabe, ninguém comenta. Entendeu? Aquilo que ninguém sabe, ninguém comenta. Vai lá, olha o carro, vai com sua esposa, vê o carro, senta, olha, gostar do carro, compra. Quando você quiser dirigir no carro, as pessoas vão ver, ih, fulano comprou um carro, olha lá. Rapaz, ele comprou um carro com que dinheiro? Aí a pessoa fica naquilo. Deixa as pessoas falar o que quiser, você já realizou o seu sonho, que foi o carro. Ou você comprou sua casa, saiu do aluguel, ou você abriu a sua empresa. Então, independentemente do que você venha fazer de sua vida, ó, aquilo que ninguém sabe, ninguém comenta. Então, faça com excelência as coisas, faça com amor, entendeu? Sempre agradecendo a Deus, mantenha seu foco naquilo que você quer na sua vida, entendeu? Crie uma meta de curto, médio e longo prazo e haja. Tem poder quem age, mais poder ainda quem age certo, e super poder quem age certo na hora certa. Seja uma pessoa positiva, corra atrás dos seus objetivos, coloque Deus na frente, mantenha um foco no que você vai alcançar, ok? Quero agradecer o carinho de vocês, muito obrigado, seja todo bem-vindo nesse canal. Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa. Eu sou Rafael Vieira e esse é mais um vídeo para te abençoar e para abrir a tua mente. Fique na paz.